Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque e é muito bom te receber aqui para começarmos juntos esse dia, para orarmos ao Senhor, para buscarmos a presença do Senhor e o empoderamento do Espírito para todas as batalhas que vamos enfrentar. Nós estamos juntos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, e é um privilégio ter você aqui. Queria te pedir que compartilhasse esse vídeo com as pessoas para que você possa abençoá-las. Se você ainda não faz parte do meu canal, se inscreva. Você vai estar nos auxiliando a impulsionar o canal e a alcançar muitas vidas. Eu quero refletir hoje, nessa manhã, o tema do nosso devocional é uma canção de livramento. E o texto é o Salmo número 124, versículos de 1 a 3. O texto diz o seguinte: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. Esse salmo, o Salmo número 124, ele faz parte de um conjunto de 15 salmos que são conhecidos como os Salmos dos Degraus, também conhecido como Salmos da Subida ou Salmos de Romagem. Existe muita teoria sobre qual seria a composição, a origem desses salmos, mas a mais aceita é que esses salmos eles foram compostos quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia. E esse salmo, o Salmo número 124, ele é um convite que o salmista faz a todo o povo de Deus a celebrar os livramentos que o Senhor proporciona àqueles que o buscam. Ele reconhece que se Deus não for conosco, se Deus não estiver conosco, não teremos qualquer possibilidade de escapar dos perigos, das armadilhas, dos riscos ocultos ou não dessa vida. Não teríamos condições de sobreviver ou de vencer contra o nosso inimigo espiritual que ronda ao derredor buscando a quem possa tragar. O salmista ele faz uma análise, uma avaliação muito profunda da realidade que nós vivemos na nossa vida cotidiana, e ele nos desafia a entender qual é a grande fonte das nossas vitórias. Ele diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que Israel repita, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Então a primeira coisa, queridos, que o salmista, ele reconhece que na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós estamos expostos a muitos riscos e perigos. E a primeira coisa que temos que reconhecer é esse contexto que nós vivemos, um contexto de risco, de ameaça, de homens que se levantam contra nós, de inimigos que tentam nos destruir, que nós estamos imersos em meio a perigos e que nós estamos expostos a uma batalha, a uma guerra diária. E essa guerra, essa batalha, ela só vai ser vencida quando nós olharmos para a nossa história e reconhecermos nela a presença do Senhor. Esse cântico ele nos chama a submissão, mas ele nos chama também à adoração, ao reconhecimento daquilo que Deus tem feito. E o salmista ele vai usar algumas figuras de linguagem muito comuns na época para mostrar os perigos que nós enfrentamos e como o Senhor nos tem livrado e muitas vezes nós nem percebemos. Primeira coisa que ele esboça é: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando enfrentamos as ansiedades da vida. Olha o que ele diz nos versículos de 4 a 5. As águas nos teriam engolido, as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. O salmista ele está falando aqui sobre aquelas situações que acontecem na nossa vida, que começam a se avolumar e vão subindo e vão crescendo e vão nos sufocando. A ideia aqui é de alguém que cai dentro de um poço. E aí a água começa a subir, e a água vai, à medida que a água vai subindo, essa pessoa vai se ansiando, vai se afogando, vai sentindo a vida se esvair, e ela tenta, ela busca se livrar, mas as águas vão subindo cada vez mais até que ela se afogue. Muitas vezes a nossa vida funciona assim, situações,
contextos, que parece que os problemas vão se avolumando, parece que os problemas vão crescendo, vão se desenvolvendo, e a gente não consegue encontrar livramento, e a gente não consegue encontrar uma resposta, e a nossa alma entra em angústia, e a nossa alma entra em depressão, e a gente vai se tornando cada vez mais ansioso. E aí, nesse momento, ele diz, se Deus não estivesse conosco, essas águas teriam nos afogado. Nós teríamos sucumbido se o Senhor não tivesse conosco. O Senhor nos arranca do fundo do poço e nos coloca num lugar firme. A segunda coisa que o salmista vai dizer como motivo de celebração é que o Senhor nos livra no momento das adversidades, das vicissitudes, quando a gente está vivendo a vida tranquila e de repente algo abrupto acontece, algo que nós não esperávamos, uma crise, uma notícia, um problema de saúde, um problema de desemprego, um acidente, e a notícia chega como garras abertas, como garras prontas para dilacerar. A figura que ele usa aqui é do leão que está sobre o monte, e quando a pessoa passa embaixo do monte, o leão pula sobre ela de maneira inesperada. São as surpresas da vida. Aquilo que vem para bagunçar a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa serenidade. Ele diz assim, bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Quantas vezes, querido, isso acontece conosco? A nossa vida está tranquila, nós estamos vivendo em paz, somos pacíficos, não temos dificuldade nenhuma, e de repente algo surge e cria em nós uma crise, um problema, uma dificuldade. O salmista diz, bendito seja o Senhor, que nesse momento estava ao nosso lado. A terceira circunstância que o salmista vai abordar é que o Senhor está ao nosso lado para nos livrar das armadilhas da vida. No versículo 7 ele vai dizer assim, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. A ilustração aqui é de um pássaro que está voando livre, cuidando da própria vida, em busca de alimento. E de repente ele pousa e vê a oportunidade, ele vê um alimento que atrai a sua atenção e ele vai buscar satisfazer essa necessidade. E quando ele pisa, a armadilha desarma, a arapuca cai e o laço se fecha. E aí então ele se debate, ele tenta sair, ele tenta voar, mas ele está amarrado, ele está preso. Foi pego pelo laço do passarinheiro, foi pego pela armadilha do inimigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o diabo ele prepara astutas ciladas contra nós. A palavra tentação tem a mesma raiz no grego que a isca para armadilha, a isca para arapuca. E o salmista está dizendo isso, que na nossa vida cotidiana, muitas vezes nós corremos o risco de cairmos em laços, armadilhas preparadas para nos pegar. E quando nós somos vítimas da sedução, quando nós somos vítimas das ciladas, quando nós somos vítimas do laço do passarinheiro, e sentimos que a nossa vida está se esvaindo, que nós estamos perdidos, que a armadilha vai nos destruir, que nós fomos pegos pelos nossos próprios desejos, o Senhor quebra o laço. O Senhor nos dá liberdade. O Senhor nos solta e podemos voar mais uma vez. Eu acho lindo quando ele diz, o laço foi quebrado e nós voamos. Nós escapamos. Deus tem nos livrado das armadilhas e ciladas. E mesmo quando essas armadilhas nos pegam, a graça de Deus nos livra. Querido, essa é a canção que nós devemos cantar e trazer à memória todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que o Senhor ao nosso lado faz a diferença. Caminhar tendo o Senhor ao nosso lado nos faz sentir e ter segurança.
haja o que houver. Ele termina dizendo assim no versículo 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso que eu e você possamos caminhar com Ele todos os dias, para que possamos alcançar vitórias em um mundo tão pervertido, tão atribulado. Quando chegarem aqueles momentos difíceis e as nossas pernas começarem a vacilar e nós não conseguirmos caminhar mais e sentirmos que estamos sendo destruídos, o Senhor nos segura pelas mãos. Muitas vezes o Senhor nos pega no colo e nos conduz à frente. Por isso, que nós possamos sempre ter uma canção de gratidão, celebrando ao Senhor. Que nós possamos trazer sempre à memória aquilo que Deus já tem feito para fortalecer a nossa fé. E que nós possamos caminharmos firmes, crendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, verso 31. Que Deus te abençoe poderosamente e que você possa enfrentar todas as dificuldades e lutas que surgirem ao lado do nosso Deus. Nele está o nosso livramento, nele está a nossa força, nele está a nossa vitória. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. E queremos, ó Deus, celebrar o seu nome e dizer: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o Senhor que está constantemente cuidando de nós, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça são as causas de nós não sermos consumidos. Reconhecemos aqui, ó Deus, o quanto somos dependentes de ti, o quanto necessitamos da sua misericórdia sobre nossas vidas. Continue cuidando de nós, Paizinho, continue nos abençoando, nos livrando dos perigos, nos livrando das ciladas, nos livrando da opressão, nos livrando das armadilhas. E que a cada dia nós possamos viver plenamente a sua presença e celebrarmos a sua graça sobre nós. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Fica na paz exponencial na presença do Senhor. Amanhã estamos juntos às 6 horas da manhã. Um beijo no seu coração. Até lá.